Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o tema é quente, viu? Vamos mergulhar fundo num movimento que, olha, sacudiu o mercado de tecnologia e finanças. A valorização recente e bem espetacular das ações da AMD, a Advanced Micro Devices. Foi uma alta que deixou muita gente, assim, de queixo caído. Mas o que isso significa de verdade? O que sinaliza sobre aquela briga de gigantes, a AMD contra a NVIDIA, pelo controle do mercado de chips para inteligência artificial, que é um mercado crucial, né? Qual a história por trás desses números todos? Para entender isso, a gente juntou aqui várias informações, diferentes perspectivas, vamos focar nessa dinâmica que é bem complexa entre as duas empresas e, claro, no que o Wall Street está esperando, no que está apostando. A nossa missão aqui hoje é tentar decifrar o seguinte: essa subida meteórica da AMD, ela é uma ameaça real para o domínio quase absoluto da NVIDIA em IA? Ou será que é só tipo uma bolha, uma aposta de risco altíssimo que pode estourar logo? Ok, vamos analisar isso. Bom, para começar, o desempenho da AMD foi recorde. Melhor mês na bolsa desde 2001. Isso não é pouca coisa, né? De jeito nenhum. Mais de 20 anos sem um salto desses. Exato. E o mercado financeiro, claro, não achou que foi por acaso. Wall Street parece que está lendo isso como um sinal forte, talvez, quem sabe, o começo do fim do monopólio da NVIDIA em IA. A avaliação da AMD passou dos 200 bilhões de dólares. É um número que impressiona. Sim, impressiona muito. Mas é fundamental a gente colocar esse número em perspectiva, sabe? O que é fascinante aqui é que essa capitalização toda, esses mais de 200 bilhões, ela não se baseia, assim, em lucros passados ou receita garantida agora nesse mercado de IA. É, na essência, uma aposta gigantesca no potencial futuro. O mercado tá, tipo, comprando uma história, uma narrativa muito otimista. Que narrativa seria essa? A crença de que a CEO da AMD, a Lisa Su, que já é uma figura quase lendária, né, nos semicondutores, e o novo chip deles, o MI300X, que eles têm força para finalmente dar uma balançada, talvez até quebrar o domínio da NVIDIA. Um domínio que, olha, muita gente vê como um dos monopólios mais sólidos da tecnologia hoje. Entendi. Então, não é sobre o agora, é sobre uma promessa, uma aposta no futuro. E isso leva direto para a pergunta que não quer calar, para o investidor, para o analista. A AMD está mesmo conseguindo fechar negócio? Está tirando cliente importante da NVIDIA? Porque parece que o pessoal está ficando impaciente, né? Aquela pressão do me mostra o resultado, cadê os clientes? Parece que chegou num ponto crítico, quase um ultimato. Exatamente. E essa pressão tem motivo, porque a briga da AMD não é só contra um chip concorrente, por melhor que ele seja. A NVIDIA construiu, nossa, é quase uma fortaleza digital, é muito difícil entrar. Uma fortaleza? Como assim? Eles têm uma vantagem dupla. Primeiro, claro, o hardware, as GPUs, que são o motor da IA. E nisso eles lideram há anos. Mas, talvez o mais importante ainda, seja o ecossistema de software deles, o CUDA. CUDA, a gente ouve falar muito disso. Explica um pouco melhor para a gente por que ele é tão decisivo nessa disputa. Claro. Pensa no CUDA como se fosse a língua que os programadores usam para falar com as placas da NVIDIA, para fazer aqueles cálculos super complexos de IA e Machine Learning. A NVIDIA investiu, olha, pesado, por mais de uma década para fazer o CUDA ser não só bom, mas o padrão de fato da indústria. Ah, entendi. A maioria esmagadora dos engenheiros de IA, cientistas de dados, pesquisadores, todo mundo hoje trabalha nesse ambiente CUDA. Bibliotecas de código, modelos que já vêm prontos, ferramentas como o TensorFlow, PyTorch, tudo roda otimizado para CUDA. Então, se a gente olha o quadro geral, o CUDA vira uma barreira de entrada, nossa, gigante para qualquer um que queira competir, como a AMD, e talvez pior, é uma barreira de saída enorme para os clientes da NVIDIA. Barreira de saída. Quer dizer que é difícil largar a NVIDIA depois que você começa a usar? Exatamente. Mudar de plataforma não é simples como trocar de celular. É como, sei lá, ter que reaprender a dirigir e ainda ter que reconstruir todas as estradas que você usa. É um trabalho imenso. E aqui que fica realmente interessante.
e imagino que doloroso para os clientes da NVIDIA. A gente está falando de monstros como Google, Microsoft, Meta, Amazon, OpenAI. Sim, empresas que investiram bilhões. Bilhões e anos de trabalho desenvolvendo suas IAs, especialmente esses modelos de linguagem gigantes, os LLMs, que consomem um processamento absurdo. Para eles pegar todo esse código, todo otimizado para CUDA, e migrar para a plataforma da AMD, que é o ROCm, é um desafio que estão chamando de astronômico. Não é só tirar um chip e pôr outro. Exato. Pensa no trampo, reescrever código, garantir que funcione igual ou melhor, o que nem sempre acontece de cara, né? Testar tudo de novo para não ter erro, treinar as equipes. O risco é enorme. É um risco imenso de dar bug, de perder performance, atrasar projeto. O custo financeiro e estratégico disso é brutal. É um projeto de migração que pode levar meses, talvez anos. Consome muito recurso. Então, mesmo que o chip novo da AMD, o tal M300X, seja bom na teoria, ele esbarra nessa muralha do software. Precisamente. Falando do M300X, os dados técnicos, os primeiros testes, mostram que o hardware é bem competitivo, sim. Em coisas importantes como memória, velocidade de acesso à memória, ele se compara bem ao H100 da NVIDIA, que é o top de linha deles. Tem até situações, principalmente com alguns tipos de IA ou modelos que precisam de muita memória, onde o M300X pode ser até mais barato pelo desempenho que entrega. A AMD aposta nisso. Mas o problema crucial é esse. A vantagem de preço no hardware pode sumir ou até virar desvantagem por causa do custo gigante e do risco de migrar o software que a gente falou. O que o diretor de tecnologia dessas empresas pensa é: ok, economizo no chip AMD, mas quanto vou gastar para refazer todo o meu sistema de IA? Vale a pena o risco e o tempo? Para muitos, a resposta ainda parece ser não sei ou ainda não. Caramba, isso coloca aquela aposta de 200 bilhões de dólares na AMD numa outra luz, né? Quer dizer, o mercado não está apostando só na qualidade do chip. Está apostando numa ideia mais complexa. Seria. A ideia de que depender da NVIDIA ficou tão caro, tão, talvez, explorador mesmo, que os clientes vão ser obrigados a passar pela dor da migração. Porque ficar com a NVIDIA ficou insustentável ou muito arriscado por depender de um só fornecedor. A dor de mudar vai ser menor que a dor de ficar onde está. É exatamente essa a tese que está por trás dessa avaliação altíssima. O mercado acha que esse ponto de virada chegou ou está chegando, mas como você disse antes, tem um senso de urgência. O mercado parece que deu um prazo curtíssimo para a AMD, talvez 1 trimestre, 2 no máximo. Para quê? Para mostrar o quê? Para mostrar a prova concreta de que essa migração está acontecendo de verdade, em escala. Não só anúncio de parceria ou projeto piloto, sabe? Mas número de venda, projeção de receita que mostre que cliente grande está comprando e usando o Mi300X para valer, em produção. Entendi. É a tal da anatomia da pressão show-me. Me mostra o resultado. É quase um paradoxo, né? O sucesso recente da ação da AMD criou uma pressão gigantesca nela mesma. Como que essa pressão funciona na prática? Funciona de forma brutal na expectativa financeira. O mercado não está olhando para o negócio tradicional da AMD de processador para PC ou placa de vídeo para jogo. Isso é sólido, mas não justifica essa avaliação toda. O preço da ação hoje está embutindo lucros futuros gigantescos, coisa de dezenas de bilhões de dólares por ano, vindo só do mercado de chip para IA. Um mercado onde a AMD ainda é pequena perto da NVIDIA. Exatamente. A receita atual dela ali é relativamente modesta. Então, essa avaliação de mais de 200 bi exige que o negócio de data center IA da AMD não só cresça, mas que exploda. E muito rápido. Isso coloca uma pressão, assim, quase desumana na Lisa Su e na equipe dela. Eles precisam entregar nos próximos resultados trimestrais não só números bons, mas espetaculares. E a projeção para o futuro tem que ser igualmente agressiva e convincente. E se não entregarem? Qualquer sinal de vacilo, qualquer coisa que sugira que a adoção do MI300X está mais devagar que o esperado, pode derrubar a ação com força.
Isso levanta uma dúvida importante sobre se essa euforia toda é sustentável, entende? O mercado criou uma expectativa altíssima e agora a AMD tem que provar, e rápido, que tem base para isso. E as consequências dessa briga vão além das duas empresas, né? O que acontecer com a AMD nos próximos meses pode ser um termômetro para todo o setor de inteligência artificial. Sem dúvida. Funciona como um termômetro crucial mesmo. Se a AMD conseguir provar que dá para ter um duopólio nesse mercado de chips de IA de ponta, isso manda uma mensagem forte para o mercado. Que mensagem seria essa? Que existe competição de verdade. E isso poderia ter efeitos bons. Talvez segurar um pouco os preços absurdos desses chips, talvez acelerar a inovação, porque as duas teriam que brigar mais, e talvez até facilitar um pouco o acesso a essa tecnologia para mais gente, tirando um pouco do poder da NVIDIA. Reduziria o risco de depender de uma empresa só para algo tão crítico. Faz sentido. Mas e o contrário? E se a AMD não conseguir essa tração toda com o MI300X? Bom, se a AMD falhar em transformar o M300X em dinheiro rápido e convincente, e se os próximos resultados mostrarem que os clientes não estão migrando na velocidade que o preço da ação exige, aí o mercado pode tirar outra conclusão igualmente impactante. Que seria? Que o domínio da NVIDIA é, na prática, inabalável. Que a fortaleza do CUDA, junto com a liderança no hardware, é impossível de derrubar, pelo menos por agora. Isso poderia fortalecer ainda mais a NVIDIA, talvez justificar preços ainda maiores e desanimar outros concorrentes por um bom tempo. Então, o que tudo isso significa? Que essa valorização toda da AMD, essa euforia, não é o fim da história. Não é a comemoração da vitória. É, na verdade, o começo da fase mais crítica dessa corrida. É um teste de fogo para a estratégia da AMD e, por tabela, para a dinâmica de todo o mercado de IA. Resumindo, então, essa tensão toda, a AMD está numa corrida maluca contra o relógio. Tem um chip que parece bom, o MI300X, mas precisa urgente transformar esse potencial em receita. Muita receita e rápido. E para isso, enfrenta não só o hardware da NVIDIA, mas principalmente aquele ecossistema de software, o CUDA, que está super estabelecido e custa uma fortuna para os clientes mudarem. Exato. Se ela não convencer o mercado agora, nos próximos trimestres, a queda pode ser tão rápida quanto foi a subida. Parece meio tudo ou nada mesmo. Ok. Então, só para recapitular os pontos principais que a gente discutiu, primeiro, essa aposta bilionária de Wall Street na AMD, que não é baseada no hoje, mas na crença de que ela pode desafiar a NVIDIA em IA. Certo. Certo, pura expectativa futura. Segundo, aquela barreira enorme que é o software CUDA da NVIDIA, que torna a migração de clientes algo bem complicado, caro e demorado. Fundamental esse ponto. A maior defesa da NVIDIA, talvez. E terceiro, a pressão gigantesca, e para já, em cima da AMD, para entregar resultado financeiro que justifique essa aposta toda e essa avaliação estratosférica. Exatamente. E fica uma reflexão final, né? Algo para a gente pensar além dessa briga específica de chips. Não importa quem ganha essa rodada entre AMD e NVIDIA, qual seria o impacto a longo prazo para o futuro da IA se a gente tivesse, de fato, um duopólio funcionando nesse mercado de componentes críticos, comparado com continuar tendo um monopólio ou quase isso. Interessante. E pensa como um cenário de mais competição poderia afetar não só o preço para desenvolver e usar IA, mas a velocidade da inovação. Será que teríamos avanços mais rápidos ou mais fragmentados? E talvez o mais importante, como isso mudaria o acesso a essas ferramentas para empresas menores, para startups, universidades, pesquisadores no mundo todo. A estrutura desse mercado de hardware vai definir muito de como a IA evolui e quem se beneficia dela. É uma questão aberta, com consequências enormes. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga Carbon Fi para se manter sempre atualizado.